Bom dia a todos. Vamos a mais um devocional com Deus à luz da palavra. Então hoje eu vou ficar por trás das câmeras, porque o que importa é a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando a Deus neste momento? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, cumpre-me o teu querer, a tua vontade. A palavra é tua e ela é mais viva e eficaz que uma espada de dois gumes que penetra nos corações. Senhor, que a tua palavra venha avivar aqueles que estão mortos espiritualmente. Senhor, tira a venda dos olhos, abre o entendimento, Pai. Traz revelação da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém? Então, hoje nós vamos estar meditando em João 1, a partir do versículo 15. Amém? Então, ontem nós falamos sobre o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? E vamos lá no versículo 15, diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmos? De ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas acontecerão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que se fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então lá no versículo 17, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Então, os que vieram sobre a lei do Antigo Testamento experimentaram uma certa medida de graça, conforme se vê na fé de alguns. Amém? E nas promessas de perdão. Agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. Amém? Glória a Deus por isso. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era o caso dos sacrifícios. Amém? Graça sobre graça significa que a graça e o poder de Deus são mais e mais otorgados aos que creem e correspondem a essa graça. Graça é o poder,
a presença e a bênção de Deus que experimentam os que recebem a Cristo. Amém? Como eu falei ontem no último devocional. Então, a salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas do Espírito Santo e da graça de Deus, que regenera o nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo. Amém. Glória a Deus. Lá no 1:29, diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é o Cordeiro, provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores, em lugar dos nossos pecados. Amém? Então, Jesus Cristo veio como o único Cordeiro. No Antigo Testamento, os homens apresentavam um cordeiro imaculado, um animal para ser sacrificado. E o Senhor Jesus se dispôs como cordeiro, amém, para ser sacrificado pelos nossos pecados, E pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo, E aqueles que estavam mortos espiritualmente passaram a ter vida em abundância através da vida de Jesus. Amém? E através da palavra dele nós podemos testificar isso. Amém? Lá no versículo 1:33 diz assim: Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então aqui o próprio Deus, o próprio Espírito testificou na vida de João. Amém? Isso foi uma revelação a qual João teve, porque era necessário que o Senhor Jesus, ele não tinha pecado, mas ele desceu as águas do batismo para nos dar o exemplo de que era necessário crer nele e ser batizado e descer as águas, para que a velha criatura ficasse nas águas, porque a água, ela purifica, a água, ela limpa, Então é necessário o batismo. Jesus fez isso como exemplo, não que ele tivesse pecado, porque ele esteve na terra e ele nunca pecou, mas era necessário, ser o exemplo de que, além de crer, é necessário receber o batismo e descer as águas, para que nós sejamos limpos de todo o pecado na água e para que a velha criatura fique na água e a nova criatura nasça para uma nova vida com Cristo. Amém? E aqui João teve uma revelação, que quando ele visse, então, aqui, sobre aquele que vira descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então é o que Jesus faz, ele nos batiza com o Espírito Santo dele. Amém? Glória a Deus por isso. Que palavra tremenda, que palavra revelada que o Senhor nos traz nessa manhã. Amém? Que o Senhor, ele nos batiza, além dele ter sido cordeiro, ter pago o preço de sangue pelos nossos pecados. Amém? Além dele ter vencido a morte, ter trazido vida a todos que estavam mortos pelo pecado, Jesus trouxe vida a todos nós. Amém? Ainda ele nos batiza com o Espírito Santo dele sobre a nossa vida. E nós somos mais do que vencedores através da vida de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você tenha entendido essa mensagem, essa palavra tremenda da revelação, da vida de João Batista, a revelação que Deus trouxe para a vida dele. Amém? Que ele tinha sido chamado para batizar. Amém? O Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus. Amém? E ele viu, na hora do batismo, o Espírito Santo descer sobre Jesus e repousar sobre ele. Amém? Ali o Espírito Santo passou a repousar na vida de Jesus. Amém? E o Senhor Jesus, ele nos batiza, não com água, mas com o próprio Espírito Santo. Quando nós descemos as águas do batismo e deixamos o velho homem ali, e nascemos como nova criatura, o Senhor Jesus, ele vem com o Espírito Santo dele sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, nos unge e nos batiza com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado pela grandiosidade, pela graça e pela verdade do Senhor, porque o Senhor, tudo que ele fez por nós foi por amor, à sua criação, por amor a toda a humanidade. Amém? Glória a Deus, que palavra tremenda essa passagem de João. Amém? E é você que está escutando essa mensagem, que você venha ter um dia grandemente abençoado. Amém? Curte e compartilha esse devocional de hoje. Amém? E que
Lembre-se que você é precioso para Deus, você é especial para Deus. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Glória a Deus.